Então vamos lá, pessoal. No slide anterior, a gente trabalhou, o vídeo era todo sobre as generalidades do poder constituinte, desde a sua origem pelo abate Sieyès. Depois tratamos rapidamente sobre o poder constituinte supranacional. Tratamos ainda sobre o poder constituinte difuso ou mutação constitucional e vimos de forma mais calma, mais alentada, o constituinte originário. O originário e o derivado são os que dominam as provas de concurso, por isso que a gente trabalha com mais calma com eles, tá bom? Lembrando que o poder constituinte derivado, ou PCD, daqui para frente eu só falo PCD, também é chamado de poder constituído. E o PCD tem 3 espécies. O PCD pode ser decorrente, revisor, reformador. Note que, quando a gente trabalhou as características lá do PCO, eu tratei que ele era ilimitado juridicamente, autônomo, incondicionado, inicial. Tudo que ele era, o PCD vai ser o contrário. Na verdade, o PCD, o derivado, não é inicial. Quem iniciou foi o PCO. Ele não é autônomo, porque ele se subordina. Ele se subordina às prescrições trazidas pelo PCO. Ele não é ilimitado, pelo contrário, ele é limitado e nós vamos trabalhar com várias limitações ao poder constituinte derivado, seja o poder de emenda, seja mesmo as normas editadas pelas constituições estaduais. Então, as características que a gente trabalhou lá dentro do PCO, aqui você veria de modo contrário, ok? Lá também a gente trabalhou que o Brasil não adota a ideia de constitucionalidade de normas originárias. Mas quando eu falo em normas derivadas, elas sim podem ser inconstitucionais, desde que contrariem todo aquele arcabouço que foi projetado pelo Constituinte originário. Por exemplo, lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, tem as chamadas cláusulas pétreas. Não pode haver deliberação tendente a abolir. Note que não pode nem tramitar a emenda, pelo que está na Constituição. Mas, e se estiver tramitando uma emenda trazendo pena de morte para crime hediondo, por exemplo? Se essa emenda vier a ser promulgada, ela claramente é inconstitucional, ok? Então, é possível a inconstitucionalidade de normas derivadas? Sim, é possível. Já das normas originárias, isso não seria viável. Eu vou trabalhar com cada um deles aqui, ó. O poder constituinte derivado, olhem aqui. Poder constituinte derivado decorrente é o primeiro que a gente vai trabalhar. E o que é o poder constituinte derivado decorrente? Quem tem? O poder constituinte derivado decorrente é aquele atribuído aos Estados-membros para elaborarem suas próprias constituições. Ou seja, veio a Constituição de 88, só que essa é a Constituição da República, a Constituição mãe, vamos dizer assim. Depois eu desço em minúcia para trabalhar com o poder constituinte por parte dos estados. Cada um dos estados federados vai fazer a sua norma, que é a Constituição estadual. A Constituição estadual, a gente nunca pode esquecer, ela está dentro do poder constituinte derivado, o que implica dizer que ela tem que respeitar os princípios da Constituição Federal. É isso que diz a Constituição. Então tá, Constituição estadual é poder constituinte derivado decorrente, certo? Beleza? E lei orgânica municipal? Lei orgânica municipal não é, aqui é consenso, consenso. Constituição estadual, sim. Lei orgânica municipal, não. Não. Isso é consenso, tanto que, importantíssimo nas provas, porque é perguntado isso direto. Uma lei estadual que viole a Constituição estadual é controle de constitucionalidade. Uma lei estadual que viole a Constituição federal é controle de constitucionalidade. Uma lei municipal que viole a Constituição estadual ou que viole a Constituição federal também é controle de constitucionalidade. Mas repara aqui, ó, uma lei municipal que viole a lei orgânica municipal, isso aqui vai ser mero controle de legalidade, assunto que cai direto em prova de concurso, hein? Lei municipal versus lei orgânica municipal, controle de legalidade, até porque nós não estamos diante de um ente que possua poder constituinte derivado decorrente. Até aqui, tranquilão, tranquilão. Então, Estado possui, município não. E o DF? Em relação à lei orgânica do DF, você tem que ter cuidado com o que está na prova de concurso.
porque pode ser e pode não ser. Para o Supremo Tribunal Federal, a lei orgânica do DF é o que seria, aspas, a Constituição Distrital. Então, de acordo com a regra do STF, a lei orgânica do DF seria, sim, a manifestação do poder constituinte derivado decorrente. Mas pela doutrina, eu tenho a distinção entre critérios formal e funcional. Vê bem, olha para cá que fica mais fácil. A lei orgânica do DF tem forma de lei orgânica ou tem forma de Constituição? Isso aqui está escancarado. Ela tem forma de lei orgânica. Então, sobre o critério formal, ela seria poder constituinte derivado decorrente? Não. Agora, te pergunto de novo, ela faz às vezes, ela funciona como se fosse a Constituição Distrital? Sim, por isso que o Supremo Tribunal fala a Constituição Distrital, porque ela funciona como? Ela faz às vezes de Constituição. Então, reparem, queridos, é por conta dessas manifestações que, pelo critério formal, a LODF não será poder constituinte derivado decorrente. E pelo critério funcional, sim. Aragonês, qual eu marco na prova? Depende do que estão te perguntando. Se estiverem te perguntando sobre o critério formal, e as bancas perguntam diferente, se estiverem perguntando pelo critério formal, sim. Pelo critério formal, não, porque ela não tem forma de Constituição. Agora, já pelo critério funcional, ela faz, às vezes, funciona como a lei orgânica do DF, uma Constituição Distrital. Aí, sim. A professora Noêmia Porto, aqui do Distrito Federal, excelente, né? Foi minha professora, inclusive, na graduação. Ela falava bem assim, o poder constituinte derivado decorrente só alcança o segundo grau de federação. O primeiro grau de federação é a União, ente central. O segundo grau são os entes regionais, os estados. E o terceiro grau são os entes locais, os municípios. Então, não chegaria ao terceiro grau de federação, ok? Lei municipal versus lei orgânica municipal, nós estamos diante de um controle de legalidade e não de constitucionalidade. Lá no texto constitucional, mudando um pouquinho de assunto, já avançando, no texto constitucional diz que as normas estaduais, as constituições estaduais, devem seguir os princípios previstos nesta Constituição. É o que diz a Constituição Federal, né? A Constituição Estadual deve seguir os princípios previstos nessa Constituição. E eu te pergunto, que princípios são esses? A doutrina elenca 3 espécies de princípios: os sensíveis, os extensíveis e os estabelecidos. O que são princípios constitucionais sensíveis? Eles caem muito em prova de concurso. Inclusive perguntando se os princípios constitucionais sensíveis são cláusulas pétreas. Os princípios constitucionais sensíveis, eles carregam esse nome porque, se forem violados, acarretará intervenção federal. Então ele é sensível por esse ponto. Se violado, autoriza intervenção federal. E onde estão os princípios sensíveis? Os princípios sensíveis estão previstos lá no artigo 34, inciso 7º da nossa Constituição. Se violados, acontece o que mesmo? Intervenção federal. Lembrando, os princípios sensíveis não estão listados entre as cláusulas pétreas, ok? Não é o fato de ser sensível que automaticamente converte o que está ali em cláusula pétrea. Então, princípios sensíveis, já vi, eles são sensíveis porque podem gerar intervenção federal, que é uma das formas de vulneração do fenômeno da federação. A federação parte do princípio que todos os entes têm autonomia. Aqui no DF tem autonomia, no município tem autonomia, nos estados tem autonomia e a União também. Que autonomia é essa? Chamada de tríplice autonomia. FAP, financeira, administrativa e política. Lá em organização do Estado, a gente aprende, e assunto muito perguntado em prova, que a autonomia do DF é parcialmente tutelada pela União. Parcialmente tutelada porque algumas coisas no DF, algumas instituições, são organizadas e mantidas pela União. É o exemplo da PMDF, Bombeiro DF, Polícia Civil, Ministério Público e Tribunal de Justiça do DF, ok?
A Defensoria Pública do DF tinha a mesma regra, mas a tarefa de organizar e mantê-la foi trazida para a responsabilidade do Distrito Federal, tá bom? Então, princípios sensíveis já matamos, vamos lá nos extensíveis. Eu não tenho dúvida alguma que vocês já ouviram falar nas chamadas normas de repetição obrigatória. As normas de repetição obrigatória nada mais são do que princípios constitucionais extensíveis. E o que é isso? Princípio constitucional extensível ou norma de repetição obrigatória? É aquilo que está na Constituição Federal e obrigatoriamente deve ser repetido na estadual. Me dá um exemplo. Aqui a gente tem, por exemplo, lembra lá dos princípios do LIMP, do artigo 37? Não tem lá legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência? Quem deve seguir isso aqui? A União precisa seguir. No modelo federal, sim. E nos estados? Igualmente. E nos municípios? Igualmente. Então, se você olhar, os princípios da administração pública são consideradas normas extensíveis. A doutrina cita ainda os artigos 59 a 69, que são do processo legislativo, e os artigos 165 a 169, que tratam do direito orçamentário, ok? Então, os princípios constitucionais extensíveis são sinônimo de normas de repetição obrigatória. Vou colocar aqui, ó, extensíveis, normas de repetição obrigatória. Ficou faltando a gente trabalhar o último lá, os estabelecidos. Já nos estabelecidos, a doutrina vai diferenciá-los, subdividi-los de novo, vedatórios, mandatórios, organizatórios, simples demais, simples demais. Tem vários dispositivos que seriam aplicáveis aqui. Os mais latentes para a prova, 18, parágrafo 4º. Eu posso pensar também no artigo 19. Como assim? Vê bem, eu posso criar um novo município ou um novo estado aqui dentro do país. Eu posso pegar o estado, o pessoal vive criando invenção aí, né? Diz que vai pegar o Piauí e o Ceará, juntar e vai virar o quê? Pior será. O pessoal brinca também, Maranhão e Piauí, piorão. É um monte de brincadeira, né? Mas a gente viu recentemente uma discussão envolvendo o estado do Pará. Que o estado do Pará, que hoje é 1, tinha a intenção de desmembrar para virar 3. Ia ter Pará, Carajás e Tapajós. Isso é possível? É possível, mas precisa respeitar o que está na Constituição. Tem regras estabelecidas na Constituição, tanto para criar estado quanto para criar município. É aqui que entra do município. As normas estabelecidas lá na Constituição Federal devem ser reproduzidas e respeitadas na Constituição Estadual. Como assim? Para eu criar um novo município hoje, eu tenho que respeitar aquele procedimento que foi previsto lá pelo Constituinte originário. Isso vai estar também na norma do Constituinte derivado decorrente, ou seja, na Constituição Estadual. Vou para outro. A gente fala lá na Constituição, no artigo 19, que um ente federado não pode recusar fé a documento de outro ente federado. Exemplificando, eu estou falando aqui de Brasília. E aí eu tenho meu filho que vem de Goiânia para morar em Brasília. Ele estudava lá, escola pública, vem para cá para o DF, escola pública. Pergunto, o Distrito Federal pode negar validade aos documentos encaminhados lá pela escola pública também do estado de Goiás? Negativo, não pode recusar fé aos documentos públicos. Isso estaria aqui dentro dos princípios estabelecidos. Então, quais são os exemplos? Artigo 18, parágrafo 4º e artigo 19 da Constituição, tá bom? Então, vamos trabalhar agora com o PCD, Poder Constituinte Derivado, Revisor e o Reformador. Eu gosto de trabalhar com os dois ao mesmo tempo, até porque o Poder Constituinte Revisor cai muito pouco em prova. Cuidado com a expressão, se aparecer na tua prova, recall constitucional. Ué, Aragonês, recall não é aquele negócio que faz com carro? Pois é, recall é aquele negócio aqui, ó, mesma expressão, ó. Recall é aquele negócio quando um carro dá defeito em determinada peça, a fabricante chama todo mundo para revisar. O Poder Constituinte Revisor aconteceria mais ou menos a mesma coisa. A maior parte da doutrina liga o PCD Revisor àquele plebiscito que foi feito lá atrás, que perguntou para os brasileiros se queriam monarquia ou república, presidencialismo ou parlamentarismo. Se partia da ideia
de que se a gente escolhesse, por exemplo, uma monarquia parlamentarista, ia ser necessário fazer uma grande revisão na Constituição. O que aconteceu? Nada de grande revisão, até porque nós mantivemos presidencialismo e república. A república é a nossa forma de governo. O nosso sistema de governo é o presidencialismo, ok? Nada mudou no plebiscito. Então, as emendas de revisão também são muito limitadas. E elas tinham um prazo para acontecer, né? A Constituição falava, depois de 5 anos da Constituição, mesmo prazo lá do plebiscito, vai ter o recall constitucional ou poder constituinte revisor. Pensa comigo aqui, ó. As emendas de revisão são caracterizadas por essa sigla, SR. Já as emendas normais estão nessa sigla. Vamos ver a diferença entre um e outro? Você vai entender aqui o tanto que era fácil, o tanto que era simples fazer uma emenda de revisão. Chegava a ser até perigoso, né? De tão simples. Porque você sabe que para fazer uma emenda à Constituição, eu preciso que ela passe por 2 turnos. Lá no revisor era 1 turno. Para eu fazer uma emenda à Constituição, se exige o quórum qualificado de 3/5, cuidado que as bancas também usam, em percentual, 60%, está tudo ok. Já o Poder Constituinte revisor, o quórum era de apenas maioria absoluta. Por fim, você sabe que as emendas à Constituição passam pelo sistema bicameral, Câmara e Senado. 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado. Lá a emenda de revisão não, era votação única, unicameral. Amigos, era mais fácil você fazer uma emenda de revisão do que uma própria lei ordinária, do que uma própria lei complementar. Vê bem aqui por quê, ó. Uma lei complementar também passa só uma vez em cada casa. Uma lei complementar também é quórum de maioria absoluta, mas uma lei complementar passa na Câmara, depois no Senado. Então dá tempo de eu pensar, refletir melhor sobre o tema. O poder revisor negativo é uma vez, maioria absoluta, sessão unicameral, ou seja, aquela sessão e acabou. O que acontece? Era muito perigosa a emenda de revisão, mas ela era tão atrelada à questão da monarquia e república, possibilidade de mudança, que aí sim eu precisaria fazer uma grande revisitação à nossa Constituição, o que não foi necessário. Aqui nós paramos na emenda 6 de 94. Cuidado, que a emenda de revisão não pode mais ser feita. Por isso que ela é chamada também Poder Constituinte derivado exaurido. Não posso mais trabalhar com elas. Já se esgotou. E esse aqui está em franca atividade, né? PCD em vigor. Está plenamente fazendo emenda à Constituição a todo vapor. Dizem as más línguas que fora do nosso país, nas bibliotecas e livrarias, a nossa Constituição fica alocada na seção de periódicos. Periódico é igual tem revista Veja, Correio Brasiliense. Aquele livro que tende a ser mais definitivo, fica na seção de livros. Aquilo que tende a ser mais temporário, periódicos. É uma avacalhação com a nossa Constituição, né? Já vimos tudo que interessa do revisor. Vou trabalhar mais um pouco com o reformador, porque ele tem maior importância para a gente na prova, tá bom? Vamos lá. Ó, o PCD revisor traz as seguintes limitações. Todas elas estão lá no artigo 60, à exceção das implícitas, tá bom? As limitações são trazidas, volto a dizer, sempre pelo PCO. O Poder Constituinte originário trouxe a regra: se eu desrespeitar, a emenda será inconstitucional. As limitações não começam com as formais ou procedimentais. O que é uma limitação formal ou procedimental? É um procedimento que eu devo respeitar para fazer uma emenda. Qual o procedimento? Acabamos de ver. Tem que passar por 2 turnos, quórum de 3/5 em cada casa do Congresso Nacional. A emenda vai ser promulgada, não é pelo presidente da República. Ele não sanciona, não veta. O que o presidente da República pode fazer é propor. Ele nunca vai poder sancionar, vetar, promulgar ou publicar a emenda. A promulgação é feita pelas mesas da Câmara e do Senado em conjunto com o respectivo número de ordem. E aqui presta atenção numa pegadinha. Eles colocam que a promulgação vai ser feita pela mesa do Congresso.
Mesa do Congresso não é a mesma coisa de que mesa da Câmara e Senado em conjunto, ok? Para você lembrar, cada mesa tem 7 membros. 7 Câmara, 7 Senado, 14. A mesa do Congresso só tem 7 também, não seria adequado, beleza? Vamos andar. Limitações circunstanciais dizem que em determinadas circunstâncias eu não posso mexer na Constituição. As circunstâncias são intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Nessas circunstâncias de anormalidade constitucional, eu não posso mexer na Constituição, até porque, se eu pudesse, isso traria problema. Seria muito sensível mexer nessa ordem de Constituição, que é a norma mais importante, dentro de um período de instabilidade, ok? As limitações materiais são chamados também de núcleo intangível da Constituição, ou pelo nome mais popular, as cláusulas pétreas. E aí, o que é cláusula pétrea mesmo? Vamos colocar aqui, ó, cláusulas pétreas. A Constituição fala de forma explícita, forma federativa de Estado, direitos e garantias individuais, o voto direto, secreto, universal e periódico e a separação de poderes. Então, forma um mnemônico aí que você está de casa, presta atenção nele, tá? Não falei nada, foi você que pensou aí com a mente suja. Vê bem, a forma federativa de Estado, ela significa que eu não posso admitir o direito de separação ou secessão, ok? Não posso admitir esse tipo de direito porque nós vivemos em uma federação. Quando se admite a separação, é dentro da forma confederada. Os direitos e garantias individuais, cuidado para não confundir com direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais é bem maior. Direitos e garantias individuais, segundo o Supremo Tribunal Federal, esse tema abrangeria os artigos 5º, eu não preciso nem explicar o que é o artigo 5º, 16, princípio da anterioridade eleitoral, e 150, limitações ao poder de tributar. O voto direto, secreto, universal e periódico é cláusula pétrea, mas você tem que lembrar que o voto pode passar a ser facultativo. Beleza? Porque isso não é cláusula pétrea. E por fim, a separação de poderes, que está lá no artigo 2º, a gente vai trabalhar de forma mais vagarosa sobre isso, quando estiver, se isso estiver dentro da nossa relação, só dentro do processo legislativo. Por hora, basta dizer que a separação de poderes se insere aqui. Quer um exemplo de separação de poderes se inserindo aí? Bem simples, bem simples. Olha só, eu tenho lá dentro do poder executivo a tarefa de administrar. E o executivo é quem, no mais das vezes, procede às desapropriações. Por exemplo, está precisando abrir uma estrada que vai passar dentro de uma fazenda. O executivo desapropria aquilo ali por necessidade e utilidade pública. É para interesse social. E aí o que acontece? Houve uma lei distrital, uma lei editada aqui pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, que obrigava que todas as desapropriações feitas pelo executivo passassem pelo crivo do legislativo. O Supremo Tribunal declarou essa norma inconstitucional por ferir a separação de poderes. Aragonês, me dá outro exemplo, que agora eu fiquei confuso. Vê bem, eu tenho lá o 5º constitucional nos tribunais, não tem? O 5º constitucional é aquele que vem do MP e da OAB. Então, para um Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por exemplo, lá na Constituição fala que vai ser uma lista sextupla da respectiva classe. No meu exemplo, a vaga é da OAB. A OAB fez uma lista com 6. O tribunal reduziu para 3, mandou para o governador, ok? Algumas normas estaduais estavam dizendo que essa lista tríplice, depois escolhida pelo governador, precisaria ser sabatinado pelo legislativo, pela Assembleia. O Supremo também declarou inconstitucional por violação à separação de poderes. Vamos voltar? Então, ó, já trabalhei com as formais, as circunstanciais, as materiais. Cuidado com essa que tem muita incidência em prova de concurso. As limitações implícitas. O que são limitações implícitas? Pensa comigo, ó. As limitações explícitas estão lá no artigo 60. Explícitas ou expressas. Mas, e se eu acabar com o artigo 60? Se eu acabar com o 60, eu acabei com as limitações. Então eu posso mexer no que eu quiser. Confere? Negativo. Não posso mexer no que eu quiser. Então, o Brasil não aceita a chamada teoria da dupla revisão. Cuidado com isso aqui, ó. Teoria da dupla revisão é o que mesmo? É eu mexer primeiro no que
está expressamente proibindo, né, aquela cláusula proibitiva, e depois que eu tirei aquela proibição, eu mexo no que eu quiser. Por exemplo, eu acabo com essa limitação aqui, ó. Eu acabo com o 60 parágrafo 4º, logo, não tem mais cláusula pétrea. Então agora o que eu faço? Trago pena de morte no Brasil para crime hediondo. Primeiro eu tirei o obstáculo, depois eu tirei o que eu realmente queria. Não é possível isso aí, chamado de teoria da dupla revisão, ok? Assim como não se admite que eu faça modificação na titularidade do poder constituinte. Então, isso é implícito. Não posso mexer na titularidade do poder constituinte e não posso aceitar a teoria da dupla revisão. Beleza? Volta para cá. Aragonês, e existem limitações de ordem temporal na Constituição? Existem limitações temporais na Constituição atual? Não. Na Constituição atual? Não. Elas já existiram, essas limitações de ordem temporal, já existiram em uma Constituição que cai muito em prova, ó, a de 1824. Lembra daquelas classificações da Constituição? Lembra que quanto à possibilidade de alteração, a Constituição é rígida, semi-rígida, flexível, fixa ou silenciosa e imutável? Pois é, pois é. Alguma Constituição brasileira já foi semi-rígida? Já. A de 1824. Ela falava, tal parte é difícil de alterar, procedimento mais rigoroso. Tal parte é mais fácil de alterar, procedimento mais simples. Ela era ao mesmo tempo rígida e flexível. Então, semi-rígida ou semi-flexível são sinônimos. E eu te pergunto, alguma Constituição brasileira já foi imutável? Já. Qual? Olha aqui. A de 1824. Ela era semi-rígida e, ao mesmo tempo, imutável. Aí você olhou, agora lascou, o professor bebeu. Bebi não. É porque a imutabilidade é por um tempo, é uma limitação temporal. A Constituição de 1824 falava bem assim, durante o período de 4 anos, essa Constituição não pode ser modificada. E aí, após os 4 anos, ela passou a poder ser modificada, mas um pedaço mais difícil, um pedaço mais fácil. Matamos aí, rápido e fácil, todo o que te interessava sobre o poder constituinte. Vimos o originário, o derivado, o difuso e também o supranacional. Um abraço, até a próxima.